Olá, boa noite. Hoje é dia 16 de setembro de 2024. Nessa edição vamos abordar o mercado de trabalho e os avanços da tecnologia. O governo anuncia vagas para o programa Trilhas do Futuro. E o fim de semana ficou marcado com o simulado de múltiplas vítimas. Isso e muito mais você acompanha agora no Informativo TVU. A nossa equipe acompanhou nesse fim de semana um importante exercício de preparação para a emergência em Uberlândia. Mais de 200 profissionais, como o Corpo de Bombeiros, SEAT e Polícia Rodoviária Federal, participaram do simulado de incidente de múltiplas vítimas. O simulado de incidente de múltiplas vítimas teve início na sexta-feira, com um exercício de mesa de gerenciamento de crise, na sede da Secretaria Municipal de Segurança Integrada. Este evento foi um preparativo para o exercício de campo, reunindo lideranças em saúde, segurança e gestão de crises. Essa é a primeira fase de um treinamento, onde trouxemos todas as forças de segurança envolvidas. Estamos preparando a rede municipal para, se Deus quiser, nunca, mas se estiver de atender, estamos todos preparados. Dentro da nossa área de atuação, em conjunto com os demais órgãos aqui, né? E aqui a palavra-chave é a integração. É você saber que você pode contar com todas as instituições de segurança, de socorro médico, de emergência. Então, nenhuma instituição é só. Nós estamos preparados para, em conjunto, aqui em Uberlândia, atuar numa situação de crise como essa. Este simulado vai permitir identificar pontos de melhoria, aprimorar os protocolos de emergências, garantindo que todos os órgãos envolvidos estejam prontos para responder de forma eficaz a grandes incidentes, criando desafios reais que podem ser enfrentados pelas equipes durante um incidente de múltiplas vítimas e trazendo soluções de como superá-los. Vários atores, né, que participam de uma cena de desastre pontuaram coisas que outros não sabiam. E essa é a grande vantagem de você ter um comitê de crise multi-institucional, porque você tem algumas saídas, outros têm outras, e a sinergia que existe entre elas, além de fatores concorrentes no que diz respeito ao incidente, né? Por exemplo, você ouviu falar de contaminação. Só a colisão já gera vítimas. Mas e se tiver contaminação? E como descontamina? E se eu levar essa vítima e contaminar outras que não estavam nem no cenário? Então, essa integração ela é fundamental para grandes eventos, né? E Uberlândia é uma cidade que tem um porto seco, né? Então, passam vários tipos de contaminantes, tem de tudo. Então, é muito importante. Eu achei muito boa. A comunidade é muito boa aqui em Uberlândia. Para o capitão Franco, que também participou da simulação do Gabinete de Gerência de Crise, a integração entre as equipes de saúde e segurança é fundamental para o sucesso do atendimento nesses contextos. Aqui a gente conseguiu unir várias agências, onde a gente pôde discutir cada ponto de vista, cada um colocar suas demandas, né, suas necessidades, o que pode empregar na cena, né? Então aqui a gente vê que é um gabinete de gestão mesmo da crise, né? Amanhã nós vamos praticar e treinar o simulado em si, né, em cena, mas é fundamental que a gente tivesse primeiramente esse exercício aqui, né, para a gente treinar a gestão, né, a condução dos trabalhos. E ainda nessa edição você acompanha a segunda parte desse treinamento que aconteceu no fim de semana. Agora, mudando de assunto, as inscrições para a nova etapa do projeto Trilhas do Futuro acabaram de ser abertas e seguem até o próximo dia 23 de setembro. O programa são mais de 40 mil vagas em cursos técnicos gratuitos em diversas instituições de ensino públicas e também privadas. 40 mil vagas que estão sendo oferecidas para os cursos técnicos, vão ser mais de 99 cursos técnicos oferecidos esse ano. A gente está aumentando o número de cursos técnicos que estão sendo oferecidos versão a versão.
20 a mais dessa vez, e também estão aumentando os municípios de cobertura. Dessa vez vão ser oferecidos cursos em 157 municípios. Então, Trilhas de Futuro, esse programa do governo de Minas que oferece uma bolsa integral para que o aluno possa escolher o curso que ele vai fazer dentre esses 99 e ainda dá uma ajuda de custo para alimentação e transporte de R$20 por dia de aula, e o Trilhas de Futuro é uma porta para o mercado de trabalho. Ele vai fazer um curso de 1 ano, 1 ano e meio, dependendo do curso que ele escolher, e com isso ele não só vai ter condição de entrar mais rápido no mercado de trabalho, mas vai ter acesso a remunerações que muitas vezes são até 4 vezes superiores àquela que ele teria se ele não tivesse o curso. E hoje, 16 de setembro, é Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose. A data mobiliza médicos e pesquisadores para alertar sobre os riscos da doença, que afeta milhares de brasileiros todos os dias. Cláudia fez 2 cirurgias de varize, veias dilatadas e tortuosas que se desenvolvem abaixo da pele. A primeira em 2012 e a segunda 4 anos depois. Mesmo com alguns cuidados, ela teve outras complicações vasculares e trombose nas 2 pernas, o que é raro. Em junho, uma delas evoluiu para uma embolia pulmonar. Me encaminharam para fazer pneumologia, né, e hematologia, para estudar o sangue, porque tantas ocorrências, né, de trombose, aí para eles descobrir se é alguma coisa também, né, de hereditário, né. A trombose é mais prevalente em mulheres. Especialistas estão atentos aos avanços da doença e constataram uma curva ascendente nos últimos 4 anos, sobretudo aquelas com mais de 40 anos. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular revela um aumento significativo nas internações nessa faixa etária. Em 2020, das 23.361 mulheres internadas com trombose, mais de 17 mil tinham mais de 40 anos. Em 2023, o número saltou para 29.528, de um total de 36.258 registros. Neste ano, 80% das mulheres que precisaram de internação tinham mais de 40 anos. Embora o risco pareça distante, 80% das mulheres que têm trombose venosa profunda têm mais de 40 anos. É essencial que as mulheres não apenas adotem hábitos saudáveis, mas também fiquem atentas aos sinais e sintomas, como, por exemplo, edema e inchaço nas pernas, além da dor. Histórico familiar, idade avançada, obesidade, gravidez, associação de tabagismo com uso de anticoncepcionais, cirurgias ortopédicas e abdominais são fatores de risco para o desenvolvimento da trombose. Esse médico coordena um serviço especializado na Santa Casa, em Belo Horizonte. Ele lembra que a prevenção se dá por meio de um estilo de vida saudável. A trombose venosa profunda, se não for dado o diagnóstico correto, e não se iniciar o tratamento de imediato, o que pode acontecer? O principal fator, em 30% dos casos, uma embolia para o pulmão. O que é isso? O trombo, né, o sangue que está lá na perna, que virou um trombo, um coágulo, ele se desprende, vai para o coração e o coração bombeia esses êmbolos para o pulmão, gerando uma embolia, que pode ser desde leve até fatal. Agora a nossa pauta é esporte e quem traz as informações pra gente é Nayara Chaia. Boa noite, Nayara. Boa noite, Caritel. Boa noite, pessoal aí de casa. Hoje eu vim trazer um resumo do que aconteceu no fim de semana, com base no que eu falei na sexta-feira, naquele tanto de competição que o Uberlândia estava participando. Então, vim falar dos resultados aqui para vocês. A equipe da Prefeitura de Uberlândia, né, formada por meio da parceria entre a Futel, a Aparo e o Praia Clube, conquistou 18 medalhas no Campeonato de Atletismo da Federação Paulista de Desportos para Cegos. Foram 15 medalhas de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. Também no fim de semana, a equipe Futel, CDDU, Aparo e Praia Clube conquistou 2 medalhas de ouro no Campeonato Centro-Oeste de Bocha Paralímpica. As conquistas foram do Matheus Carvalho, que foi para Paris, falamos bastante dele por aqui, e do Cristiano Pereira. E aí, fechando a premiação desse fim de semana, a equipe Futel
conquistou 34 medalhas no terceiro circuito mineiro de karatê, sendo 12 de ouro, 14 de prata e 8 de bronze. A competição contou com a participação de 266 atletas e a Futel ficou em quarto lugar entre as 23 equipes. E ainda teve, Caritel, uma premiação do basquete do Praia Clube, que foi uma competição do basquete 3x3, que é uma modalidade nova, um pouco conhecida, mas que também foi premiada esse fim de semana. Então foi assim, foram ótimos resultados para a Uberlândia nessas competições que participou nesses últimos dias. Uberlândia fazendo bonito, né? Sim, e é sempre muito bom, né? Porque a gente sabe dessa tentativa da cidade de ser uma referência no esporte. Então ver que está dando certo, mesmo em outras competições nacionais e regionais, dá aquele afago no coração de que a gente tem muita medalha para conquistar nos campeonatos mundiais e nas próximas Olimpíadas. É isso aí. Por hoje é só? Por hoje é só. Então tá, amanhã você tá de volta, né? Com certeza. Boa noite, Nayara. Boa noite, Caritel. Boa noite, pessoal. Bom, pessoal, daqui a pouquinho tem o nosso tema principal do Informativo TVU, que é tecnologia e mercado de trabalho. Agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Se apronte para votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O E-Título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o E-Título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A Justiça Eleitoral informa aos eleitores da 335ª Zona de Uberlândia a mudança de sessões eleitorais. Se você votava na Faculdade PUC-Minas, sessões 245 e 246, localizada na Rua Varginha, 149, bairro Daniel Fonseca, sua sessão foi transferida para a Faculdade FATRA, Ensino Superior, situada na Avenida Pais Leme, 485, bairro Oswaldo Rezende, visto que a Faculdade PUC-Minas não será mais ponto de votação. Se você votava nas sessões 221, 225, 232, 235, 238 e 241 da Escola Municipal Professor Estela Saraiva Peano, localizada na Avenida Clássica 333, bairro Guarani, sua sessão foi transferida para a Escola Municipal Boa Vista, situada na Rua Joaquim Ferreira Rodrigues, 460, bairro Tocantins. As alterações visam melhores condições de mobilidade e acessibilidade, a garantia do livre exercício do voto nos locais de votação. Apesar da ampla divulgação e sinalização nos locais alterados, é importante o eleitor ficar atento às mudanças para evitar transtornos no dia da eleição. Baixe o aplicativo E-Título no seu celular e obtenha informações sobre seu local de votação ou ligue no telefone 148. Para mais informações, acesse o site do TRE-MG em www.tre-mg.jus.br. Estamos de volta. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, informa que realizará interdições de trânsito nesta terça e quarta-feira para expansão e ligação da nova rede de esgoto nos bairros Chácaras Tubalina e Morumbi. Os motoristas devem ficar atentos ao transitar nas imediações. No dia 17 de setembro, às 8 horas da manhã, às 11 horas da manhã, na rua Caruru, entre a Avenida Felipe Calixto Milquem e Rua Pimenta Bueno, no bairro Morumbi. Interdição total, pois haverá uma ligação de nova rede de esgoto. Nos dias 17 e 18 de setembro, das 7 horas da manhã às 5 da tarde, a Avenida do Pinho, nas esquinas com a Rua Francisco Rodrigues Serralha e com a Rua Márcio Ribeiro da Silva, no bairro Chácaras Tubalina, interdição total também, e haverá expansão da rede de esgoto.
Agora você acompanha a continuação para a preparação de emergência, dessa vez o simulado que aconteceu no campo, que foi no sábado. O exercício de campo recriará um cenário de grave acidente de trânsito com múltiplas vítimas. O objetivo é avaliar a capacidade de respostas das equipes de emergência da cidade, verificar o tempo de atendimento e a eficiência na comunicação entre instituições durante a triagem e o atendimento pré-hospitalar. A partir do momento que ocorre essa ligação, o COBOM, que é a Central de Operações, começa a triar as informações e acionar as equipes específicas. Ocorrência de múltiplas vítimas já é indicativo de acionar o aeromédico. Então está sendo acionado o Arcanjo, de Uberaba, e o Pegasus, que é da Polícia Militar aqui em Uberlândia. Todas as equipes que estão empenhadas e estão livres para fazer o atendimento são acionadas. Então o CBU, que é o comandante da operação do dia, né, que é o coordenador de operações do Bombeiro Militar, as unidades de suporte avançado, que tem médica, suporte intermediário, as equipes que retiram vítimas presas nas ferragens. Então todo esse arcabouço de recursos estão vindo deslocando aqui para o local nesse momento. A simulação aconteceu na trincheira do bairro Taiamã, na BR-365. O clima foi de concentração e cooperação. Com a participação ativa dos estudantes, o simulado trouxe bastante realismo. O simulado envolveu 64 atores como vítimas e mais de 200 profissionais, entre Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, SIAT e atendimento da concessionária. Prazer da EPR fazer parte de um simulado tão importante quanto esse que está ocorrendo. Nós estamos com a viatura, cedemos médicos, então assim, o nosso foco é sempre trabalhar em conjunto com os órgãos públicos. Além de preparar as equipes, o evento também serviu para educar a população sobre a importância da resposta rápida e coordenada em situações de emergência. E foi um dos maiores já realizados na região, inclusive com o primeiro teste de uso do heliponto do Hospital de Clínicas da UFO para atendimento de vítimas de salvamento aéreo. Nós vamos separar uma vítima que vai tocar no heliponto do Hospital de Clínicas e também vai levar uma vítima para o Hospital Municipal para treinar o pouso e decolagem nesses dois locais, caso seja necessário. A expectativa agora é que os resultados desse exercício tragam melhorias nos protocolos de emergência e na comunicação entre as instituições envolvidas e que todo aprendizado seja incorporado nas práticas diárias das equipes de respostas. Essa integração com os órgãos do município, eu acredito que seja feita anualmente, né? Ela é anualmente realizada, mas com a liderança aí do município de Uberlândia é a primeira vez. Então a gente fica muito grato por estar participando disso aí, porque quem sai ganhando é a sociedade aqui do Triângulo Mineiro, é a sociedade de Uberlândia, que vai ter aí a certeza que vai ter um serviço de socorro e atendimento de saúde bom e treinado. Bom, agora nós vamos ao assunto em destaque aqui do Informativo TVU, que é mercado de trabalho e tecnologia. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe a Mitiê Maemura, que é professora da FAGEM. Boa noite, Mitiê. Olá, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Espero contribuir com vocês. Claro, com certeza. Então vamos falar desse assunto que está sempre em alta e cada vez mais em alta, que é a tecnologia, né? A gente pode esperar o que dessas novas tecnologias dentro do mercado de trabalho, Mitiê? Então, se a gente tem dois cenários diferentes, sendo muito específica, tá? Então, o primeiro cenário é um cenário maravilhoso, tá? Em que o céu é o limite. O limite, promissor. Exato. E para quem é esse céu? Infelizmente, aí é o problema 2, não é para todo mundo. Porque esse maravilhoso novo mundo de tecnologias, de tecnologia generativa, ChatGPT, primeiro, que o profissional, para trabalhar nessas áreas, ele já precisa de um conjunto de competências e saberes que, muito francamente, é incomum. Tá? Então a gente está falando de diversos idiomas, entender de tecnologias, ter habilidades comportamentais, é um conjunto de fatores que eles não são, repito, não são facilmente criados. Você precisa, então, tanto de investimentos de governos mesmo na sua população, quanto você precisa também de pessoas interessadas em aprender. Exatamente, especialmente tecnologia. E aí a gente tem um problema 2, tá? Outro problema.
Agora, a gente parando para pensar em relação a gênero. Vá numa turma de engenharia, por exemplo, ainda hoje, 2024. Uma turma de engenharia, você vai ver muitos rapazes. Sistemas de informação, ciências da computação, áreas, no geral, que são mais relacionadas à tecnologia, atraem muitos meninos e poucas meninas. E por quê, Mitinho? Tem inúmeros fatores, mas vão desde fatores sociais, por exemplo. Meninas são criadas, eram pelo menos criadas para serem professoras, para serem cabeleireiras, ou isso também é um modelo de formação antiga, mas ainda hoje vige em algumas sociedades. Ainda há essa tendência. Ainda há. E segundo, que para essas carreiras você precisa de competências exatas. Aí eu te pergunto, quem aí gosta de matemática? Quem aí realmente gosta, tem apreço? Não estou dizendo que... Estou batendo martelo falando que é sempre assim, mas a gente está olhando uma média, tá? Então, você vê que são carreiras ainda muito masculinas. E quando vem o ChatGPT, quando vem tecnologias com esse perfil, ele sim cria novas vagas, mas primeiro, essas vagas, infelizmente, não é para todo o perfil de pessoa. E segundo, que essas tecnologias, elas podem sim substituir. Então, por exemplo, a gente teve recentemente uma greve de roteiristas, atores e dubladores lá na gringa, não teve? Foi. Trabalho criativo, entende? É um ator, é um roteirista. Nós chegamos a um ponto do desenvolvimento dessas tecnologias que sim, ele é capaz de simular vozes, inclusive, de simular texto, de criar imagens. Cenários, né? E isso ninguém previa, e é muito novo, porque até 2022 ou 2021, não me falha a memória agora, quando foi criado o ChatGPT, a gente pensava, nós, inclusive a academia, não imaginava que isso chegaria a essas profissões criativas. A gente imaginava, por exemplo, em algumas profissões em que a tarefa é programável e repetitiva. Mas para atividades criativas isso foi surpreendente. E a verdade seja dita que a gente nem começou. Nem começou, tá só no início, né? Tá só no início. Agora, em julho, o Banco Mundial, em associação com a Organização Internacional do Trabalho, eles fizeram um estudo analisando os impactos da inteligência artificial aqui na América Latina e no Caribe. E o resultado foi, olha, para um determinado perfil de trabalhadores, e que perfil é esse, gente? Aquela pessoa que entende de tecnologia, tem soft skills, tem bons relacionamentos, tem um conjunto de fatores que a tornam muito especial. Então, para estas pessoas, que bom. Agora, dá uma olhada nos nossos indicadores brasileiros. Não é o mesmo perfil. Infelizmente não. Recentemente tem um exame que se chama PISA, que ele avalia o nível de conhecimento básico dos alunos. O Brasil, seguidamente, vem pontuando baixo em atividades básicas, por exemplo, leitura e interpretação de textos e matemática. E a gente agora está falando de um mundo em que, meu Deus, a gente está falando de programação. A gente está falando, sei lá, de lógica booleana. A gente não está mais falando dessas competências que serviram a nossa sociedade tão bem durante tantos anos. Agora, literalmente, o jogo é outro. E também é agora que desigualdades sociais se mostram ainda mais flagrantes. Porque, por exemplo, internet, quase todo mundo tem. Você está com o seu telefone na mão, a gente tem Wi-Fi, a gente acessa muita coisa. Tem acesso a muita informação. Exato. Mas lembra da pandemia? Quanta gente não conseguiu estudar porque não tinha acesso à internet ou não tinha o computador? Então, essas barreiras tecnológicas, em muitas medidas, elas bagunçam ainda mais esse coreto, por assim dizer. Por outro lado, agora, notícias boas, tá? Até agora, as notícias, elas podem ser desanimadoras, mas um ponto bom que nós temos é que nós temos, primeiro, demanda. O mercado de TI, de tecnologias de informação aqui no Brasil, até o ano que vem, precisa de mais de 500 mil pessoas. E como a gente não acha no mercado pessoas com essas competências maravilhosas que eu descrevi, as empresas estão treinando. Então, as empresas... Exato. A empresa fala, não estou achando mesmo, eu vou capacitar. Então, ainda há muito espaço
né, de treinamento, de qualificação. Não é um espaço eterno, tá? Porque essa falta de profissionais não vai durar para sempre também, a gente sabe. Mas de agora até daqui a uns 5, talvez um pouco mais, há muita demanda e há interesse das empresas em qualificar, em capacitar. E também um lembrete, especialmente para os profissionais que estão procurando se recolocar no mercado. Sabe, a pessoa que está afastada do mercado, seja lá pelo motivo que for, o mercado hoje é menos etarista também. Então, se antes o mercado queria só os novinhos, agora o mercado... Era uma questão que eu ia te perguntar, será que essa área de tecnologia é mais voltada para o jovem? Mas não tem idade. Não, então. não tem. Bom, nem tudo é tão ruim. Então, como há uma falta extrema de mão de obra nesses segmentos, né? Se abre um cenário para quem, em linhas gerais, tem competências e interesse. E aí, tanto faz a idade, entende? Existem empresas que, inclusive, não estão pedindo diplomas mais. Eles querem saber o que você, de fato, sabe fazer. A habilidade da pessoa, né? Exato. E isso são notícias muito boas, entende? Então, tudo bem, a gente tem um cenário que ele pode parecer tenebroso, e para alguns segmentos da indústria, para alguns segmentos do mercado, de fato é. Mas nem tanto. Então, ainda há bastante coisa que dá para ser feita. Então, enquanto profissional acadêmico, o que eu posso dizer é calma. Calma, né? Calma. Dá uma olhada nas vagas, analise o perfil das vagas, veja o que está sendo pedido e procure qualificação. Então, exemplo, né? A Microsoft tem uma série de cursos oferecidos de forma gratuita para a população no geral. E muitas dessas vagas solicitam exatamente essas qualificações que a Microsoft oferece de graça. A Escola do Governo, o EGOV, também tem vários cursos gratuitos, então você não precisa estar vinculado a uma instituição de ensino. Então você tem muitos canais, algumas iniciativas, ainda que tímidas por parte de governos ou outras instituições, que são bacanas e, gente, o momento para pegar é agora, sabe? Não vai adiantar daqui a 10 anos chorar em cima do leite derramado, porque já se sabe, inclusive, quais as áreas em que você, de fato, não vai mais ter tanta demanda por vaga. Então, ciente disso, é preciso se requalificar mesmo. Mitie, para a gente encerrar, que o nosso tempo infelizmente está chegando ao fim, o que esperar então e o que as pessoas podem ficar atentas para esse futuro que já está logo aí na nossa frente? Primeiro ponto, eu acho que isso independe de tecnologia. O profissional precisa entender seus pontos fortes. E daí, com base em seus pontos fortes, ele procurar empresas e ocupações que mobilizem isso que ele tem de melhor, tá? E não dormir no ponto. Vamos supor, por exemplo, você visivelmente é bom em comunicação. Só que mesmo essa habilidade, ela precisa ser renovada. Então, gerações diferentes, públicos diferentes, você precisa renovar esse seu set de talentos, porque senão você vai ficar ultrapassado. E agora, nesse novo mundo de tecnologias, as profissões e talentos se tornam ultrapassadas muito rapidamente. Então, minha dica é, descubra seu ponto forte e trabalhe para manter esse negócio. Porque se você não faz, alguém vai fazer. Alguém vai fazer por você, exatamente. E a gente recebeu aqui no Informativo TVU Mitie Maemura, que é professora da FAGEM e que deu essas dicas importantíssimas sobre o mercado de trabalho e também a tecnologia que a gente está vivenciando a todo tempo. Muito obrigado, viu, Mitie? Volte mais vezes. Eu agradeço o convite. Obrigada. Uma boa noite para você. Boa noite. O Informativo de hoje termina aqui, lembrando que às 10 da noite tem Roda Viva na tela da TV Universitária. Às 10 da noite, viu? Uma boa noite para você e até amanhã.